Meus irmãos, por favor, abra a tua Bíblia. Bendito é o nome do Senhor. Livro do Gênesis, capítulo de número 37. Queremos mais uma vez justificar a ausência do nosso pastor Marcos, dirigente deste culto. Está trabalhando no comércio, mas a próxima quinta-feira ele já estará aqui, em nome de Jesus. Gênesis 37, versículo 1 ao 20. Glória a Deus. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 37. A Bíblia diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai e na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, e andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles ao seu pai. E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos nos meios do campo, e eis que o molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos os rodeavam, e inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram os teus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais odiaram por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Recontando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos inclinar-nos perante a tua terra, a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele disse: ora, vai e vê como estão os teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me a resposta. Assim enviou do vale de Hebrom, e foi a Siquém. E achou um homem, porque este andava errante pelo campo, ou estava perdido. Eis que perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro os meus irmãos. Dize-me, peço onde eles apacentam. E disse aquele homem: foram daqui, porque ouvi dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, ou reconheceram-no de longe, antes que chegasse a eles,
conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis, lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, e matemo-no, e lancemo-no numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. E você diz amém. Queridos, a Bíblia é linda, tremenda, maravilhosa. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. E eu quero colocar um tema nesta mensagem chamado O Menino da Túnica Colorida. Todos nós conhecemos a história de José. José é uma inspiração para os judeus até nos dias de hoje e para nós também. Esse menino aqui então, a Bíblia diz que ele é tratado diferente, ele é o filho querido de Israel, ou Jacó. E nós vamos aqui pontuar então alguns tópicos da mensagem nesta noite, a fim de nós pensarmos e meditarmos na vida deste jovem e o que Deus fez na vida dele. Porém, José nunca deixou de sonhar. Já na introdução dessa mensagem, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração: nunca deixe de sonhar. Independentemente do que esteja acontecendo, independentemente das lutas que sobrevêm sobre a sua vida, esta noite nós temos uma lição de fé através da vida deste jovem. Então ele, vendo os seus irmãos que o seu pai amava mais do que todos eles, a Bíblia diz que odiaram-no e não podiam falar pacificamente com ele. Gênesis 37, 4. Nós lemos também no versículo de número 11 que eles o invejavam. Nós não estamos falando de pessoas que viviam longe de José. Nós não estamos falando de pessoas que conviviam com José uma vez por semana ou duas vezes em um culto. Não. Nós estamos falando de pessoas que dormiam sobre o mesmo teto. Nós estamos falando de uma família. Estamos falando de pessoas que foram geradas pelo mesmo pai. E a Bíblia diz que mesmo assim eles odiaram. Pastor, como é isso? Isso nós vamos meditar aqui. Então, nós lemos aqui que eles odiaram. E Filipenses 2:3 diz o quê? Não façam nada por ambição, egoísmo ou vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a vós mesmos. Tiago 3:14 e 15 diz o quê? Contudo, se vos abrigam no coração inveja amarga, ou ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Por que então a veste colorida? A túnica colorida, vamos meditar. Quando José então completa 17 anos, Jacó então, ou Israel, chega até ele e lhe dá um presente. O presente que impactou a família de sobremaneira, ou seja, todos olharam para aquela situação e ficaram mais indignados e começaram a odiar ele ainda mais. Por quê? Porque esta túnica não era para José, esta túnica era para Rúben, era para o primogênito, era para o primeiro. Mas nós vamos entender o pensamento aqui de Israel daqui a pouquinho. Então agora, o que acontece é que ele recebe aquela túnica, e ele, como um garoto alegre e feliz, recebe sem nenhuma malícia. O que acontece é que José não tinha malícia. O que acontece é que José não via os pormenores que acontecia dentro de casa. O que acontece é que José, ele não via os irmãos tramando contra ele. José, ele tinha um coração puro. José acreditava que os irmãos amavam ele. José acreditava que todo mundo correspondia o amor que ele tinha pelos irmãos, e ele também seria correspondido. E muitas vezes esse é o nosso erro. Nós achamos que todo mundo nos ama como nós amamos algumas pessoas. E José caiu então agora
neste laço, podemos dizer assim, um modo de falar somente, não é realmente um laço. Israel queria agraciá-lo, Israel queria mostrar o quanto ele era amado, e essa era a preocupação dele. O problema, aqui no contexto de tudo isso, é que o sogro dele, o sogro de Israel, ou Jacó, engana ele, vocês conhecem a história, e ele trabalha por 7 anos, para ganhar o quê? A mão da sua esposa, mas o seu sogro engana, e ele fica meio bêbado, e quando ele vai se deitar, não percebe quem era a irmã, com certeza as irmãs são sempre parecidas, e ele então, toma o quê? A primogênita, toma a primeira filha de, como era o nome dele mesmo, pastor? Labão. Labão então engana, e quando ele acorda de manhã, ele vê, não é a minha amada, e ele propõe trabalhar mais 7 anos, você já parou para pensar nisso? 14 anos trabalhando pela amada, e a Bíblia diz então, que nascem alguns filhos, e quando nasce o filho da amada dele, ele se apega mais. A Bíblia diz que José era filho de sua velhice. A Bíblia diz que José era o filho amado. Então, o que acontece? Esse menino começa a conviver de perto com o seu pai. A convivência de José era suportável pelos seus irmãos até o dia que ele ganha a túnica. Por quê? Porque os irmãos veem verdadeiramente a diferença que ele faz. O que o senhor está querendo dizer com isso, pregador? Vou explicar para você. Deus não faz acepção de pessoas, isso é claro, não faz. Ele salva todo aquele que se achega a Ele. Isso é natural, claro e notório. Mas nós devemos saber de uma coisa: existem recompensas diferentes para quem quer um tipo de intimidade, um relacionamento diferente com Deus. Seria muito injusto dizer para você que uma pessoa que aceita Jesus e vive a sua vida sem procurar o Espírito Santo, e sem buscar os dons do Espírito Santo, sem buscar experiências com Deus, seria muito errado eu falar para você que essa pessoa teria as mesmas virtudes de uma outra pessoa que busca o Espírito Santo todos os dias. Porque a Bíblia diz que se eu pedir, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, porque aquele que bate, encontra, se lhe é aberto. Então, existe uma recompensa. E no caso aqui, José era o biluzinho do pai. E agora ele ganha a túnica da primogenitura. Como um menino caçula pode ganhar a bênção da primogenitura, isso acabou gerando um ciúmes e inveja nos demais irmãos, e movidos por este sentimento destrutivo, em meio aos seus irmãos conspiravam para matar ele, versículo de número 18, mas Rúben e Judá não queriam a sua morte, seus irmãos então decidiram vendê-lo como escravo, sujar a túnica de sangue de um animal, e entregá-la para o seu pai, para que pegasse e inventasse que ele fosse devorado. Imagine a cena comigo, queridos irmãos. A cena era a seguinte: o filho querido agora, para todos os irmãos, é jogado no buraco, em uma cisterna. A cisterna não dá água sozinha, depende de chuva. Então agora ele está jogado. Imaginem a situação de José. Quem sabe, a Bíblia não diz, mas eu imagino. Ele cai num buraco, se machuca, e agora ele começa a gritar para o seu irmão: ô Rúben, ô Judá, começa a chamar os seus irmãos, e eles não respondem. Como que será que ficou o coração daquele jovem que amava os seus irmãos, que convivia com os seus irmãos, que tinha um relacionamento dele para com os seus irmãos, um relacionamento puro? Se fosse ao contrário, a Bíblia diria, mas dos seus irmãos para com ele era só inveja. Agora ele está no buraco, o plano era matar, Deus não deixou matar. Deixa eu dar uma palavra de Deus para você: se Deus não deixar matar, Deus preserva. Se está nos planos de Deus, Deus preserva.
Se está no controle de Deus, Deus preserva. Se está na cisterna, Deus preserva. Se Deus tem algo a realizar através da vida de uma pessoa, Deus preserva. Deve ter sido muito dolorido. Agora os seus irmãos tiram ele do buraco. Quem sabe ele olha para os seus irmãos e fala: pô, vocês ficam brincando comigo. Faz isso não. Mas quando eles tiram José do buraco, eles agora estão de frente com vendedores de escravos. E aquilo que parecia uma brincadeira sem graça, agora se torna um desespero na vida de José. Agora, aquela brincadeira de mau gosto piora, porque agora ele é algemado e levado para ser escravo. Você consegue imaginar isso? Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de uma pessoa que é da descendência de Abraão. Nós estamos falando de alguém que tem uma promessa de Deus. Nós estamos falando de alguém que tem uma linhagem de Deus. Agora está levado como escravo para onde? Para o Egito. Talvez você esteja me ouvindo esta noite e você está tão confuso, tão confusa, e você se sente que foi jogado num buraco, e agora você sai do buraco e pensa: agora vai melhorar. Mas quando de repente você sai de uma situação e entra em outra situação, e agora você vê que ficou pior ainda. Eu tenho uma palavra de Deus para você esta noite, uma palavra do céu para você esta noite. Ei, pode até estar doendo, mas Deus ainda está cuidando de você. Pode estar até machucando, mas o plano de Deus vai ser concretizado na tua vida em nome de Jesus. Mas tudo depende da sua reação, do que você faz em meio à adversidade. Movidos por esse sentimento tão terrível, os meios-irmãos de José conspiraram contra ele para matá-lo. Como eu já li aqui, mas Ruben e Judá não queriam a sua morte. Então agora ele é vendido como escravo, e a sua túnica é rasgada e cheia de sangue. As maiores brigas familiares e mesmo os crimes passionais são movidos por sentimentos dessa natureza. Ou livramos-nos de tais sentimentos, ou corremos sérios riscos de fazer algo que vai deixar sequelas para sempre. Agora nós não podemos esquecer que Deus está no comando. Em pouco tempo após chegar no Egito, José então foi vendido a um homem importante chamado Potifar. De escravo passou a braço direito deste homem. Olha o que Mateus 25 diz. Respondendo-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do Senhor. O Senhor protegeu e abençoou José, preparando um caminho cheio de oportunidades para mostrar as suas habilidades e seu valor. Irmãos, preste atenção, por favor. Por mais ao contrário que nós pensamos, a melhor forma de nós mostrarmos que Deus está na nossa vida é no momento da prova. A gente só mostra quem realmente é quando a gente está passando dificuldade. Aí sim verás a diferença de quem serve e de quem não serve a Deus, de quem busca e de quem não busca a Deus. A Bíblia diz então que ele vai para a casa de Potifar. Vocês conhecem muito bem a história. E quando ele vai para a casa de Potifar, acontece algo inesperado aos olhos dele. Porque ele deveria pensar: aqui eu estou agora cuidado. Mas lá na casa de Potifar, ele acabou estudando com um escriba e aprendeu a língua egípcia. Foi preso após uma acusação injusta de tentativa de abuso sexual com a esposa do seu amo. Depois de uma tentativa frustrada por parte desta mulher. A esposa de Potifar olha para aquele moço, 17 anos, 18 anos, na flor da idade, fala: eu vou aproveitar desse escravo. E quis se deitar com ele. Mas a Bíblia diz: José era um jovem competente e íntegro, por isso o Senhor estava com ele.
e foi um homem próspero. Gênesis 39, 2. Vendo isso, Potifar o pôs sobre a sua casa e entregou tudo na sua mão. Versículo de número 4, 39, 4. E ele foi preso injustamente. O Senhor, porém, estava com ele. Existe uma grande diferença em ser acusado injustamente com Deus e sem Deus. Existe uma grande diferença em passar por uma provação com Deus e sem Deus. Então agora, ele foi acusado injustamente. E o Senhor estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu graças aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor o entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. E olha, preste atenção, eu até grifei aqui. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. Gênesis 39, 21 e 22. Para pensar. Ele fica na prisão, e na prisão, o carcereiro Mor, o chefe do cárcere, olha para José e vê a excelência de Deus na vida dele. Como é que pode isso? José tinha todos os motivos para ser um crente revoltado. José tinha todos os motivos para estar revoltado com a vida. José poderia virar as costas e dizer: eu não quero mais, eu não quero servir a Deus mais, eu não quero mais andar em sinceridade, eu corro daquela mulher e sou jogado no cárcere, eu fujo de uma palavra mentirosa, de algo mentiroso, e ainda saio por mal. Você pode até sair por mal no momento que aconteceu, mas Deus vai te justificar. Deus mostra quem é quem. O tempo é de Deus e Ele é o Senhor do tempo. E ele fica preso. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. Acabou sendo solto graças ao dom de interpretar os sonhos, por ter interpretado o sonho de Faraó, sugerindo-lhe o quê? Ações para prevenir o Egito sofresse anos de fome, e recebeu a seguinte proposta de Faraó: estará sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Gênesis 41, 40. Vamos parar aqui. A Bíblia diz então que Faraó tem um sonho. Faraó sonha, e ele chama todos os seus adivinhos, todos os seus mestres, toda a sua mais alta corte em adivinhações, e eles ouvem o sonho, e eles pedem um tempo para Faraó. Faraó então dá o tempo, e eles voltam e dizem: nós não conseguimos decifrar esse mistério. Quando de repente, José é lembrado como alguém que revelava, alguém que tinha revelações de Deus, alguém que interpretava sonhos, alguém que tinha o dom de Deus. Agora ele é chamado. E a Bíblia diz o quê? Que quando ele chega até Faraó, não já como um detento, já limpo, já arrumado, chega perante Faraó, Faraó conta o sonho para ele. E qual era o sonho? Eu sonhei que haviam 7 vacas magras, vacas gordas, e essas vacas gordas, elas estavam pastando, quando de repente, vinham 7 vacas magras e engoliam as vacas gordas, e eu fiquei horrorizado. O que seria isso? Note a diferença de quem é de Deus e quem não é de Deus. Eles então, os adivinhadores de Faraó do Egito, eles pediram um tempo, mas imediatamente Deus falou ao coração dele, e ele agora fala: Faraó, a revelação é essa: terás 7 anos de prosperidade, mas terás o que? 7 anos de fome no Egito. Até aí, lindo, maravilhoso. Mas Faraó olha aquilo e fala: esse homem é de Deus realmente? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você.
Você não precisa sair batendo no peito e gritando, eu sou de Deus. O Espírito Santo que está dentro de você testemunha por você. As suas ações, o seu testemunho, a sua forma de andar, a sua forma de proceder, mostra que você é de Deus ou não. Pelos frutos conhecereis. Todo crente tem que ter o fruto do Espírito. Longanimidade, mansidão, domínio próprio, dentre outros que agora deu um branco. Note aqui, quando o faraó ouve aquilo, ele fica impactado, e quando ele fica impactado, ele pergunta para José, então o que eu devo fazer? Poxa, ele não estava perguntando para os sábios, ele estava perguntando para alguém que acabara de vir da cadeia, mas ele reconheceu que Deus estava nele, porque somente ele pôde dar a interpretação dos sonhos. Então agora ele chega e ouve aquela palavra de Faraó dizendo, o que eu devo fazer? Me dê uma orientação. E ele diz, nos anos de fartura, você separará 1/5 de tudo que for plantado, e durante os 7 anos de sofrimento, de fome no Egito, nós teremos o que comer. O que você quer dizer com isso? Não vai faltar nada para você. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. O problema é que Faraó estava cansado de bajuladores, sanguessugas ao redor dele. Mas quando ele olha para José, ele vê sinceridade. Quando ele olha para José, ele vê Deus. E ele fica impactado. É uma grande lição de como se obtém a verdadeira prosperidade. Enquanto formos trabalhadores dedicados, esforçados, interessados e honestos, dando o melhor de nós naquilo que fizermos, e usando os nossos dons e talentos para abençoar outras pessoas, teremos êxito em tudo o que fizermos. Enquanto formos fiéis ao Senhor, estaremos tanto prosperando na terra, quanto juntando tesouro no céu. Quarto, fugir do pecado e das tentações. José foi assediado, como eu já disse, pela mulher de Potifar. Ele não cedeu às investidas, mas disse, como pois eu faria tamanha maldade e pecaria contra quem? Deus. Irmão, nós temos compromisso com o homem, mas o nosso compromisso real é com Deus. Não esquecendo que Deus vê tudo. Não esquecendo que Deus sabe de tudo. O nosso compromisso real é com Deus. Ela não desistiu não, e continuou importunando, dia após dia, até que certo dia ela agarrou na sua roupa, e falou, deita-se comigo, versículo 12. E ele literalmente o quê? Deitou-se? Fugiu. 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Provérbios 5, versículo 3 e 6. Pois os lábios de uma mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave do que o azeite, mas o final é amarga como fel. Afiada como a espada de 2 gumes, os teus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Lealdade, castidade, retidão, eram valores muito importantes para o jovem daquela época e devem ser para o dia de hoje. Muitas vezes somos tentados a ser desleais com os nossos empregadores, com os nossos amigos e mais ainda com os nossos cônjuges. Precisamos ter a mesma determinação de José. Precisamos aprender a resistir, porque a Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Os irmãos de José se conversaram. Somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, mas porém não ouvimos, e veio sobre nós esta angústia. Gênesis 42, 21.
20 anos depois de terem vendido José como escravo, ainda sentiam remorso pelo que haviam praticado. Se tivessem se arrependido e confessado o seu erro diante do Pai e do Senhor, e tentado resgatar o seu irmão, teriam obtido perdão e, consequentemente, paz para a sua alma, mas preferiram guardar o segredo durante esse tempo todo, o que lhes causou toda esta angústia. Essa lição serve para nós, o poder curador de Cristo. Esta é a nossa disposição para buscarmos alívio. Quanto mais tempo nós demoramos para nos arrepender, mais prolongado será o nosso sofrimento. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. Irmãos, eu acho que a coisa mais difícil para uma pessoa, para um ser humano, é perdoar. Perdoar alguém que pisou no meu pé é uma coisa. Perdoar alguém que, numa hora de transtorno, falou algumas coisas que não deveria falar, é uma coisa. Mas perdoar alguém que te feriu de verdade, é difícil. O que fazer com isso então? Nós vamos ver aqui mais para frente o que José fez. O que nós temos que entender é que sem perdão não há céu. Sem coração limpo, não iremos para o céu. Sem coração quebrantado, nós podemos ser os melhores cantores, os melhores pregadores, os melhores pastores, os melhores obreiros. Sem perdão e sem coração contrito, não veremos a Deus. O que aconteceu na vida de José é que ele entendeu o quê? Na caminhada ele entendeu que Deus estava fazendo algo sobre a vida dele. E muitas vezes nós não entendemos a caminhada que o Espírito de Deus vai traçando para nós, e nós vamos nos magoando, nos ferindo, e achando aqui não dá, lá não vai dar certo, todo mundo me persegue, não vai. Ei, deixa eu dizer uma coisa de Deus para você. Deus tem os seus caminhos, e você faz parte dos caminhos de Deus. José disse: Deus me enviou adiante de vós, para a vossa sucessão na terra, para guardar-vos de um grande livramento. E eu vou explicar isso. Devido o que aconteceu a José, a sua família foi poupada da fome. Explico agora. Então José cumpre o que ele havia dito. Nós vamos ter 7 anos de prosperidade, 7 anos de bênção, 7 anos de grande colheita, e nós vamos guardar um quinto. E agora, o que acontece? Existe agora uma grande fome na terra, uma fome, pensa numa fome, e aonde então as pessoas vão buscar alimentos, trocar alimentos por algumas outras coisas? No Egito. Israel fala então para os seus filhos: vão até o Egito e troquem algumas coisas, alguns pertences por alimento. E agora os irmãos de José vêm até o Egito, sem saber o que estava acontecendo, e sem saber que José agora era o governador, sem saber que quem mandava agora era o seu irmão. Então agora eles estão chegando, e quando eles chegam até aquele lugar, o que acontece? Eles vêm trocar alimentos, vêm buscar alimentos. E José fica sabendo daquilo, que havia alguém vindo da região do seu pai, sabe daquilo e procura saber quem era. Quando vem a notícia e quando José vê, eram seus irmãos. Você consegue imaginar o coração dele agora? Uma coisa é falar, eu perdoo. Sabe o que acontece? Tem um palavreado muito comum entre os evangélicos: eu perdoo, mas não quero ver mais. Não serve para nós. Eu perdoo, mas se eu ver na rua, eu atravesso a rua. Eu perdoo,
mas nunca mais eu vou ter aquela mesma amizade. Isso não serve para nós. José agora fica sabendo. José agora entende o plano de Deus e vê os seus irmãos. Só que ele não era como muitos de nós. José tinha sabedoria do céu. José tinha entendimento do céu. Ele agora olha aquele infortúnio. Ele olha aquela situação e poderia falar: agora eu vou me vingar. Agora eu vou acabar com eles. Até certo ponto, parece que ele faz isso. Até certo ponto, parece que ele iria fazer isso. Por quê? Porque dentro de uma do saco de grãos, ele coloca uma taça de prata. Para quê? Para que parecesse que os seus irmãos estariam roubando ele, para que ele pudesse prová-los e ver se eles haviam mudado. Então manda colocar uma taça e ele manda os guardas irem até lá. E os irmãos de José falam: não, de maneira alguma, você acha que nós roubaríamos o governador? Não sabendo que o governador era José. Mas agora está a taça, e quando aqueles homens procuram, acham. Até então, os irmãos ficam horrorizados. Horrorizados por quê? Porque ninguém havia colocado ali. Ninguém havia buscado, colocado e roubado. Mas a Bíblia diz então que agora eles vêm até a presença de José. E José fala: é o seguinte, quem são vocês? Somos filhos de Israel. E ele começa a contar e eles não reconhecem que era José. Quantos anos? 20 anos. Eles não reconhecem que era ele. Quando eles chegam até a presença dele, eles perguntam: vocês têm algum irmão? Você tem mais algum irmão? Temos o menor que ficou lá com o papai. E agora eles voltam até a casa de Jacó, até a casa de Israel e falam: é o seguinte, só vai liberar o nosso irmão se nós levarmos o menor. Jacó fala: meu Deus do céu, não. Eu não posso perder o último filho que sobrou da minha esposa amada. Eu não posso perdê-lo de jeito nenhum. Mas depois de um tempo ele cede. E agora o irmão mais novo, o irmão completo, mais novo de José, chega até o Egito. Quando estão todos os irmãos reunidos, quando todos os irmãos estão juntos, José olha, e nós vamos ler aqui o texto no capítulo de número 45 de Gênesis, se você puder acompanhar. Gênesis 45. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Então José agora não revela o plano. José, na verdade, eu li hoje um ponto de vista de um rabino, e ele diz que José queria testar e provar os seus irmãos para ver se eles haviam mudado, Rogério. Para ver se eles haviam mudado. Para ver se eles haviam se arrependido ou se havia algum remorso neles, a ponto de mandar vir o outro irmão. Gênesis 45. A essa altura José já não podia conter-se diante de todos os que estavam ali e gritou: façam sair todos! Assim ninguém mais estava presente quando José revelou aos seus irmãos, e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e chegou a notícia ao palácio de Faraó. Para aqui. Você já parou para imaginar um choro que estava guardado há 20 anos? Uma angústia que estava guardada há 20 anos. O coração dele perguntava: por que fizeram isso comigo? Por que me perseguiram? Por que não me deixaram quieto? Por que tudo que eu fazia incomodava? Por que tudo o que eu era incomodava vocês? Eram 20 anos de pergunta, 20 anos de sofrimento, de porquês, a ponto de ele chorar tão alto, que quem estava na sala de fora ouviu e foi contar correndo para Faraó. Então,
Disse José aos seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder. Dá para entender uma cena dessa? Dá para viajar numa cena dessa? Que coisa tremenda. Mas nós jogamos ele no buraco. Mas era escravo. Mas jogamos ele para morrer. E a gente imaginou que ele iria morrer na escravidão. Como? Como pode? Irmãos, tudo está no plano do Senhor. Se te perseguem hoje, calma, fica tranquilo, persevere, busque, continue na posição, continue buscando, continue do jeitinho que você está, busca mais ainda. Eu ia falar, continue do jeito que você está, busca mais, faça mais, pregue mais, busque a unção do Espírito Santo mais. Seja melhor, porque o que você está fazendo não é para o homem, não é para os seus irmãos, o que você está fazendo é para o Senhor. E para o Senhor tem que ser o melhor, para o Senhor tem que ser o mais, com toda a nossa força que pudermos fazer. Eles não conseguiam responder, e José diz assim: cheguem mais perto. José disse aos seus irmãos, quando eles se aproximaram, disse-lhes de novo: eu sou José, gente. Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Aí, o segredo era só deles. Aí, opa, como que o rei vai saber disso? Como que o segundo homem de Faraó vai saber disso? Uma coisa que nós estamos escondendo, jogamos na areia faz 20 anos. Como? Imagina a cabeça de Rubem, imagine a mente de todos os irmãos, e olha o que ele diz, enquanto eles estão todos atores pensando, vão morrer, agora não se aflijam, nem se recriminem, por terem me vendido para cá. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Perdoar de verdade. Enquanto agora os irmãos estão quase rasgando as vestes, desesperados, quase se descabelando, ele vem com uma palavra de calma, e diz para eles: não se aflijam, não se atemorizem, não se atemorizem, não. Por quê? Nem se aflijam por vocês terem me jogado aqui para cá. Ele estava querendo dizer o quê? Eu entendi o que Deus queria fazer. Lá onde eu estava com vocês, Deus não poderia fazer o que fez na minha vida. Ei, aonde eu estava, lá na família, no bem bom, com a túnica colorida, eu não poderia ser o que Deus queria que eu fosse. Está entendendo, irmão? Está entendendo aí, irmão da internet? Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem uma trajetória, Deus tem algo lindo, mas é do jeito dele, não do nosso, para que nós possamos chegar lapidados, moldados do jeito que ele quer. Para moldar o ouro tem que ir para o fogo, irmão. Para ser uma joia não é fácil não, tem que ser bem escolhidinho. Não é qualquer um que pode fazer, não é qualquer um que pode moldar, é só o especialista, e o especialista está aqui esta noite no Vila Nova. Agora não se aflijam, nem se recriminem por ter me vendido para cá. Olha aí agora, olha o que a parte C do versículo diz. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Irmão, olha o que eu acabei de ler. Meu coração até esquenta num trem desse, gente. Olha o que ele diz para os seus irmãos.
Não fiquem aflitos, não tenham medo, olha, fiquem tranquilos, eu entendi o plano, eu entendi que Deus estava guiando, eu entendi porque eu fui jogado lá na cisterna, eu entendi porque eu fui para a casa de Potifar, eu entendi porque eu aprendi a língua egípcia. Se ele não tivesse passado pela casa de Potifar, ele teria dificuldades de aprender a língua egípcia, mas Deus levou ele para lá, para aprender a cultura, aprender as coisas do Egito. Ele não estava na casa de qualquer um, ele estava na casa de um nobre. Ele sabia agora como se portar na presença dos nobres. Se ele tivesse ido para qualquer outro lugar, ele não teria aquele fino trato, ele não seria aquele tipo de pessoa que saberia como entrar, como sair, como se portar. Deus estava cuidando dele, e quando Deus decidiu, aprendeu a cultura, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, agora eu vou inventar um escândalozinho aí, e vou te botar na cadeia, porque da cadeia eu vou mudar a sua história. Vou falar de novo. Está muito bem na casa de Potifar, está uma delícia, ar-condicionado, coisa boa, fruta, o negócio é bom para valer, mas eu vou permitir algo para que você possa ser jogado em um lugar terrível, porque do lugar terrível eu irei fazer você sair por cabeça, e lá quando você estiver sido líder, sido moldado por mim, sido trabalhado, quando as pessoas olharem e falar: o que José está fazendo lá não é um sonhador, não é um garoto que sonha, não é um homem que sonha, então por que está jogado lá? Muitas pessoas olham para mim, olham para você e diz: ei, porque sonha, porque tem fé, porque faz isso, porque faz aquilo, não entendendo que nós temos um coração voltado para Deus, e se o nosso coração é voltado para Deus, significa que Deus irá fazer algo lindo em nossa vida, e que muitos sonhos nossos, que são o mesmo sonho de Deus, vão se concretizar em nossa vida, em nome de Jesus. Agora tem esse porém aí, tem que estar alinhado com o Espírito Santo, tem que estar alinhado com Deus, porque o seu sonho, vou dar um exemplo: Senhor, eu quero determinada coisa, e essa determinada coisa vai fazer você parar de vir num culto de quinta-feira. Olha, repense muito bem. Se em dado momento, o que você pede para Deus, o que você sonha para Deus, vai interferir no seu relacionamento e no seu momento de devoção, de busca de Deus, opa, não é de Deus. E veja, e ele diz: eu vim para cá vendido. Quando ele falou vendido, ele falou: vendido por quem? Por vocês. Eu vim para cá vendido, foi para salvar a vida de vocês que Deus me trouxe, enviou-me na frente. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo e nem colheita. Mas Deus me enviou na frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. O que José estava dizendo, queridos irmãos, é exatamente assim: eu entendi o que Deus tem, eu entendi o que Deus fez, e eu aceito tudo o que Deus fez com muita alegria, porque foi por amor de mim que aguentaria toda essa provação, a fim de que vocês fossem abençoados. Tem coisa que Deus não vai dar para outro irmão, não. Tem coisa que Deus não vai dar para outra pessoa. Tem coisa que Deus vai dar para você, porque você consegue suportar. Assim não foram vocês que me mandaram para cá. Olha o entendimento. Eu quero que você preste muita atenção nisso, e que tenham uma audição de Deus nesse versículo, que muito me impactou. Assim não foram vocês que me mandaram para cá. Olha a visão do camarada, pastor Paulo. Assim não foram vocês que me mandaram para cá. Ou seja, lá na cisterna não foram vocês, era Deus já.
E ele diz na Bíblia, está na palavra: assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Oh, aleluia! Ele me tornou ministro de Faraó, e me fez administrador de todo o palácio, e governador de todo o Egito. E olha o que ele diz agora, versículo 9, estou lendo Gênesis 45. Voltem depressa ao meu pai, e digam-lhe, assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Quando José fala isso, ele está falando de uma maneira muito educada e polida para os seus irmãos, exatamente isso. Vocês lembram quando eu tinha 17 anos e sonhei? Que todos vocês se curvariam a mim? Que todos vocês estariam se curvando a mim? O sol, a lua e os molhos, os feixes? É isso que ele estava querendo dizer de uma maneira muito educada. Vai buscar o pai. O pai vem, eu já estou concluindo. Israel fica algum tempo, não sei ao certo quantos anos fica, e ele morre. Jacó morre. Só que os seus ossos, ele não poderia fazer o funeral no Egito. Então ele está voltando para a tua terra. No funeral de Israel, todos os irmãos, os 11 irmãos, mais José, estão voltando, indo para a terra da onde eles vieram, para enterrar o seu pai. Imagine só, toda a família, José, muitos egípcios, muitos nobres, muitas pessoas que consideravam José estavam juntas. E a tradição judaica diz o quê? Que agora José passa naquela mesma cisterna. Na mesma cisterna. Na mesma cisterna. E agora José tem 2 filhos, chamados Manassés e Efraim. Então, a tradição judaica diz que ele passa, e ele para por um momento, e neste momento que ele para, o que acontece? O cortejo para, e ele se assenta naquela cisterna, começa a chorar e olha para os seus filhos, e diz: foi nesta cisterna que tudo começou. Nunca se esqueça de onde Deus vai te tirar. Eu vou dizer de novo, porque isso merece um glória a Deus. Nunca se esqueça de onde Deus vai te tirar essa noite. Nunca se esqueça de onde você veio. Não se esqueça os valores que você foi ganhando e quem você era no passado. Não se esqueça de quando você receber a tua bênção, a tua vitória, o teu sonho. Não se esqueça de todo o trajeto e da onde tudo começou. No caso de José, começou da perseguição dos seus irmãos, da inveja. Há coisas que para a gente no dia de hoje é difícil de engolir, é difícil de entender, é difícil de discernir. Mas o Espírito de Deus diz a nós esta noite, em nome de Jesus, entenda isso. Este processo não é para a morte, esse processo é para mudar a tua vida, mudar a tua história, te fazer melhor, fazer você entender a caminhada que Deus tem para você. Porque se você fosse qualquer pessoa, você não enfrentaria problemas, só enfrenta problema aquele que tem uma escolha no seu coração de servir a Deus. Notamos, a gente olha na caminhada da fé e fala assim: gente, mas aquele irmão lá, mas não passa uma dificuldade, não passa uma luta, mas também não faz nada. Aquele irmão, aquela irmã não passa luta, mas também vive do jeito que quer, anda do jeito que quer, faz o que quer. Deus está interessado em aperfeiçoar aqueles que estão pertinho dele. Deus está
preocupado em mudar a história, fazer uma trajetória e em fazer você entender a caminhada do Espírito Santo sobre a tua vida, mas só você que é interessado. Então, se você, como Tiago disse, irmãos, tem de grande motivo de alegria quando passares por várias provações. É na prova que você mostra o teu valor, é na cisterna, é fugindo da mulher de Potifar, é fugindo, estando no calabouço 10 anos, sem ver a luz do sol, mas mesmo assim, interpretando sonhos na prisão. Eu não sei qual prisão você está essa noite, mas eu sei de uma coisa: Deus quer te usar aí. Porque se você se deixar ser usado e estar guiado pela bússola, que é a palavra de Deus, você vai sair logo daí. Porque se nós não aprendermos da prova, Deus não vai nos tirar da prova. Mas se nós estivermos falando, Jesus, eu aceito o que o Senhor quiser para mim, pode deixar, pode mandar, porque eu sei que a tua palavra diz que o Senhor não dá prova maior do que podemos suportar. Irmão, você não vai morrer, isso eu tenho certeza. De problema você não vai morrer não, de angústia você não vai morrer não. Você pode até morrer, atravessar a rua, não olhar, e é consequência porque você não olhou, aí não tem jeito. Essa semana deu uma notícia que um homem, só para você ter uma ideia, a notícia é que um homem que estava em câncer terminal, um tratamento inédito, foi curado de câncer terminal, estava vivinho da Silva. Ah, tá bom, sofreu um acidente semana passada, morreu. Tudo está aqui nas mãos de Deus. A tua vida, a tua família está nas mãos de Deus. O teu ministério está nas mãos de Deus. A tua história está nas mãos de Deus. Os teus sonhos estão nas mãos do Senhor. A tua vida está nas mãos de Deus, então descansa em nome de Jesus. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil. Eu estou passando num momento agora uma prova tremenda, uma luta, uma coisa, sabe? Não é para mim assim não é tanto assim, é só para você entender. Tá tudo bem, estou crente, estou na presença de Deus, vamos passando uma prova danada. Mas eu sei que vai dar certo. Vai dar, irmão. Deus não nos chamou para nos matar na metade do plano, não. Deus vai até o final no plano com a gente. O que importa é continuarmos a sonhar. Acabo agora. Não deixe de sonhar. Eu vou dar um exemplo para vocês, irmãos. Quando eu era novo convertido, aparecia alguma coisa para comprar, a gente não tinha dinheiro, queria tanto aquilo lá, vai ser tão bom para a gente, tal. Falava, vamos orar, vamos. A gente orava, dava certo. Aí de uns 10 anos para cá, precisa comprar aquilo lá, não vai dar certo não. Está entendendo? Estou falando de mim. Aí Deus falando comigo hoje, eu decidi que eu preciso mudar de novo. Mudar. Ué, a palavra fala primeiro comigo, gente. Vocês pensam que não é? Então, confie, crave no teu coração. Não pare de sonhar. Não deu certo em 2019? Ainda não acabou. Não deu certo até agora? Não significa que não vai dar certo. Não significa que Deus não está cuidando. Eu sempre costumo falar, Deus não é igual a mim e a você que precisa pegar uma lata ou um microfone e falar, estou aqui, estou fazendo, não. Deus trabalha no secreto. Talvez a tua túnica gerou inveja. Vou contar uma experiência para vocês, rapidinho e acabo agora. Eu sempre gostei de tocar, nunca fui um grande músico, mas sempre gostei de tocar, de verdade, gostar para valer. Em uma ocasião eu tocava na igreja e tocava com todo o coração mesmo, e eu tinha uma facilidade de tocar de ouvido e tocava. Aí um dia uma irmã olhou para mim,
assim e falou: agora o que o senhor vai fazer agora? Vai colocar uma melancia no pescoço? Nossa, mas aquilo lá foi uma... Agora pergunta para mim, eu parei de tocar? Capaz. O que eu estou querendo dizer para você? Não para não. Pedras vão vir. Coisas contrariando esta palavra de hoje virão sobre a tua vida. Mas o que você tem que acreditar, o que você tem que viver é a palavra. Irmão Tomás, nós temos que viver a palavra. Se estivermos na palavra, se acreditarmos no que foi pregado hoje, o que é pregado nesse púlpito dessa igreja, nós vamos sempre progredir, porque quem fala aqui não é o homem, quem fala aqui é Deus. Quem dirige aqui é Deus. Fecha os teus olhos. Pai santo e justo. Sabemos, meu Deus, que estamos com muitas pessoas neste momento orando conosco, que são pessoas que têm sonhos. Uns 20 anos, outros 70, outros 80, mas que ainda têm sonhos. E o Senhor é o único capaz de fazer esses sonhos ser realizados. O único. O que nós te pedimos nessa oração, Senhor, é que aquele sonho que não for do teu agrado, tira do nosso coração. Por favor, faça-nos entender. Porque se nós entendermos, nós vamos parar de ficar empatados, parados, esperando esse sonho, e vamos prosseguir para os sonhos que o Senhor quer para a nossa vida. Portanto, neste momento, meu amigo Jesus, meu amigo Espírito Santo, que o Senhor possa trazer aos nossos corações só aquilo que nos traz esperança e que vem de Ti. Só. Que nós possamos, Senhor, olhar para frente e ver que a breve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que nos há de ser revelada, Senhor. Nos ajuda, nos fortaleça. Nós queremos, Senhor, dizer para o Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, porque nós entendemos que aquele moço sonhador se tornou o que o Senhor queria, e entendeu, e não foi vingativo, Senhor. Que nós possamos entender que pessoas virão no nosso caminho, pessoas que nos magoaram, que nos feriram, que nos perseguiram, eles virão, e que a partir de hoje nós entendemos, Senhor, que nós devemos não maltratar, mas entender que aquele momento aconteceu aquela situação, porque o Senhor queria nos mostrar algo maior. Nos mostra algo maior, Senhor. Nos revela coisas maiores. Nos revela as coisas, Senhor, que só os Teus filhos podem ver. Que só aqueles que são escolhidos podem ver, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, amigo Jesus. Abre os nossos olhos espirituais. Enquanto todo mundo vê negatividade, que nós podemos, Senhor, ver, que nós possamos ver a Tua mão. Que aquilo que o nosso braço é curto, que o Seu braço seja glorificado, porque o Teu braço alcança todas as coisas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a compreender os mais fracos, a compreender aqueles que não entendem, Senhor, que o Senhor é que faz e que efetua, e que é o dono de todas as coisas. E que nós possamos, a partir de hoje, Senhor, ter novos testemunhos de coisas novas que virão. Sonhos lá atrás que eram do Senhor, vão se concretizar, Senhor. E nós, pela fé que uma vez nos foi dada, Senhor, pela fé, o firme fundamento das coisas que eu não enxergo, mas do que eu acredito, porque eu conheço o Senhor e conheço a Tua palavra, Senhor. Fé, essa palavra tão pequena que causa um impacto tão grande em nossa alma. Fé, não vejo, mas eu acredito. Não vejo, mas eu sonho. Não vejo, mas eu entendo o que o Senhor está fazendo. Visita a nossa alma, dá-nos fé. Tira toda a negatividade, tira todo o pensamento contrário, tira tudo, Senhor, que o diabo tem investido contra nossos pensamentos, que caia por terra em nome de Jesus. Que os nossos sonhos, agora, não os velhos sonhos, os sonhos que o Senhor sonha,
sejam notórios em nossa vida. Notórios. Que sejam visuais, que se concretizem. Porque o Senhor é o único capaz de fazer sonhos se tornarem coisas palpáveis, Senhor. A salvação de um ente querido. A mudança de vida daqueles que nós olhamos que vivem uma vida de qualquer jeito. A prosperidade espiritual tão sonhada. Os dons espirituais tão sonhados. E depois que tudo isso espiritual acontecer, a prosperidade financeira sobre a tua igreja. Porque daí sim nós vamos saber lidar com tudo isso. Porque se nós sabemos lidar com as coisas do Espírito, saberemos lidar com as coisas terrestres. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado, Senhor, pelos irmãos que ouviram e que estão orando comigo. Toca neles, Pai. Toca em cada um. Oramos, Senhor, pelo nosso pastor. Oramos, Senhor, pelo pastor Marcos também. Por todos os obreiros, todos que têm trabalhado tanto nesta obra. E que esta mensagem, Senhor, possa tocar os corações por muitos e muitos anos, até que o Senhor venha nos buscar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus.